A Universidade Estadual do Piauí está selecionando voluntários para uma pesquisa sobre o transtorno obsessivo-compulsivo. Aqui nos estúdios da TV O Dia, o coordenador do projeto, o professor Eleonardo Rodrigues. Seja bem-vindo, doutor. Antes de mais nada, o que é o transtorno obsessivo-compulsivo? Quero agradecer pelo convite e poder socializar essa informação às pessoas que padecem desse problema, né? O transtorno obsessivo-compulsivo se caracteriza pela dificuldade que a pessoa tem em controlar pensamentos invasivos, são as obsessões, que invadem sua mente de forma contínua e que leva boa parte de horas durante o dia que ela não consegue ter controle sobre isso. Normalmente os pensamentos são catastróficos, dramáticos, que fazem com que a pessoa tenha muito sofrimento psicológico e não saiba lidar e controlar. Normalmente, Zan, em linhas gerais, as pessoas que têm obsessão, ela encontram uma forma de lidar com essa obsessão tendo rituais, compulsões, que são comportamentos repetitivos que têm como finalidade, normalmente, diminuir as obsessões. Quando a pessoa faz um ritual, por exemplo, fazer o sinal da cruz 10 vezes, 15 vezes, esse ritual, ela acredita ao fazer esse ritual que vai diminuir o nível de ansiedade provocado pelos pensamentos obsessivos. E ao fazer o ritual, de fato a pessoa diminui o nível de ansiedade. No entanto, ela reforça negativamente o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Então, por exemplo, se alguém tem um transtorno obsessivo-compulsivo, de característica de verificação, ela tem que verificar se as portas estão fechadas o tempo todo, se as portas não estiverem fechadas e ela não verificar, acredita que alguém da casa pode morrer. Vou te dar um exemplo, eu lembro de uma pessoa que nós acompanhávamos e que ela tinha o toque de verificação, que ela tem que verificar tudo que ela via alguém manejando, ela tinha que certificar se aquilo que estava sendo manejado era o que ela imaginava. Por exemplo, ela estava no ônibus e ao passar numa parada de ônibus, alguém estava chupando um bombom e jogava o papel fora. Ela tinha que descer na parada seguinte para ver se, na verdade, a pessoa jogou o bombom e o papel do bombom e cairia a embalagem para cima. Então, imagine uma pessoa de nível cultural, independente do nível cultural, saber que isso é algo irracional, mas eu não consegui controlar. Então, até chegar ao trabalho, a pessoa perde o tempo, dificulta o seu horário de trabalho, tem dificuldade nas relações sociais, interpessoais, porque ela fica impelida, nesse caso, tinha que descer várias paradas de ônibus e atrasava meia hora, 1 hora, 2 horas, para certificar de que o papel do bombom caía para cima. Qualquer pessoa tem essa predisposição para ter o toque ou alguma coisa acontece com a pessoa para que ela comece a ter o transtorno? Não é qualquer pessoa, né? O toque, ele pode entrar também, digamos assim, como você bem colocou, como uma característica hoje, devido à nossa contemporaneidade, a pós-modernidade também, nos faz apressar, né? E ter um nível de ansiedade muito alto, que algumas pessoas podem ter o sintoma de toque devido a esse nível de ansiedade, que tudo é para ontem, tudo tem que ser perfeito, a gente tem que fazer tudo de forma correta, e essa ansiedade pode gerar alguns sintomas de toque. Mas esse sintoma de toque provocado pela ansiedade, necessariamente não causa a incapacitação das pessoas. Mas, normalmente, o toque ele tem as seguintes características ou etiologia ou causa. Por exemplo, genético, pode ser um problema genético, pode ser um modelo aprendido de limpeza excessiva pelos pais e também algo interessante é quando algumas pessoas, lamentavelmente, têm febre reumática na infância. Essa febre reumática pode comprometer regiões do cérebro que a pessoa pode desenvolver o toque. Algum caso de morte por conta do toque? Não, especificamente causa de morte não, porque o que acontece é que a pessoa ela se adapta a esse transtorno, mas chegar à morte não há relato de morte. O que acontece é um grau de sofrimento intenso. Por exemplo, há pessoas que não respondem de forma significativa nem à medicação, nem a psicoterapia, nem os dois juntos. E que tem que ser feita uma cirurgia para ela retomar a vida de forma mais equilibrada, mas de morte não necessariamente. Porque quando esses sintomas começam a aparecer, a família tende a ajudar, a buscar ajuda, e a pessoa tende a compreender também que ela precisa de ajuda, que ela compreende que os pensamentos obsessivos são irracionais. Muitos casos de recuperação, a pessoa passa a deixar de ter o toque? Aí nesse caso, quando a pessoa vai buscar ajuda, isso é algo fundamental. Primeiro tem que ter a decisão da pessoa de buscar ajuda, porque ela sabe que pode incapacitar a sua vida profissional, sua vida amorosa, sua vida familiar, as relações interpessoais como um todo. No toque crônico, ele não é algo simples de ser tratado. Os resultados significativos depois de 6 meses, em alguns casos são anos para demorar, e que muitas pessoas têm que ter um controle contínuo, né, do transtorno para poder ter uma vida mais significativa. Aqui no Piauí, muita gente tem esse transtorno? Como é algo novo, a gente não pode mensurar em termos estatísticos. Nós não temos uma clínica, um ambulatório, né, psicologicamente falando, que
especifique isso. No caso, essa pesquisa ela vai dar uma visibilidade, Zan, se no Piauí qual a estatística de quantas pessoas tem. Como não há pesquisa nessa área especificamente, pelo menos em termos de conhecimento que eu tenho de ambulatorial, sabemos que clinicamente, ambulatorialmente, vários psicólogos, psiquiatras, em CAPS, né, nós vamos encontrar pessoas que têm um toque. Então, é uma demanda que não é rara, né, se espera. Normalmente está em torno de 2% da população. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, ele é o quarto transtorno mais incapacitante no momento. Quando o senhor começou a trabalhar com o toque? Quando é que o senhor começou a fazer projetos e pesquisas com o toque? Não, pesquisa recente, mas eu trabalho com toque como psicoterapeuta desde de 2000, né, que eu venho atendendo alguns casos escassos aqui ou acolá, como se diz. Mas de um tempo para cá, né, quando em 2006 eu tive um cliente que tinha uma dificuldade com um toque muito grave, crônico, que essa pessoa me fez repensar, estudar muito profundamente o que deveria ser o toque. É tanto que essa pessoa me fez, digamos assim, a mexer com minhas crenças de incapacidade enquanto profissional, mas, claro, se na verdade eu estava conduzindo a terapia de forma conveniente, que pudesse dar um retorno significativo para essa pessoa. E aí eu tive que estudar. Então eu fui fazer mestrado, eu saí daqui, fui fazer mestrado em Salvador, e meu mestrado em 2007 foi justamente me ausentei para poder estudar. E foi lá que eu comecei a pesquisar o toque, fazer pesquisas tanto bibliográficas como lá em Salvador, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, no Núcleo de Medicina e Saúde e Neurociência, onde eu fiz o mestrado. Lá, por exemplo, tem um ambulatório só de ansiedade. E no ambulatório de ansiedade tem um ambulatório só de toque. Nós tínhamos cadastrado 70 pessoas com toque. Então, imagine, se você tem um nível de pesquisa muito mais evidenciado. Aqui nós estamos começando. E a ideia, justamente, de ter estudado, de saber que é algo incapacitante, que muitas pessoas sofrem com isso. E esse sofrimento causa, né, muitas vezes, impacto na pessoa e na família, a tal ponto de causar discórdia, dificuldade na pessoa. E isso me fez ter como objeto de estudo compreender e como melhor entender o tratamento para o toque. E essa pesquisa que o senhor propõe, 96 voluntários, como são esses voluntários? Exato. Então, a nossa proposta agora é de compreender e de... Esses 96 voluntários, ele faz parte de uma pesquisa dentro da metodologia científica chamada de ensaio clínico, onde nós vamos comparar um grupo controle e um grupo experimental. Esse grupo controle vão ser 32 pessoas que não têm toque, mas que vão fazer ressonância magnética também do cérebro. E 64 pessoas que fazem parte do grupo experimental, que tem o toque e que vão fazer ressonância magnética também do cérebro, antes das intervenções. Esse grupo experimental vai fazer uma segunda ressonância magnética após as 12 sessões de psicoterapia, e o grupo controle não. Quando tudo terminar, nós vamos comparar o grupo experimental, o grupo controle, e dentro do grupo experimental nós temos dois grupos. O grupo que vai fazer a exposição e prevenção de resposta, que é um modelo de psicoterapia, que é dito como padrão ouro, que funciona, já tem resultado significativo para pessoas que têm toque. E se a pessoa se sujeita, se permite fazer parte dessa terapia de exposição e prevenção de resposta, o resultado é bem significativo. As pesquisas mostram que quando a pessoa faz a terapia de forma sistematizada, né, ela tem um resultado significativo igual ou superior à medicação. No entanto, aí onde entra na lacuna do nosso conhecimento, tentar compreender isso, é que quando essas pessoas melhoram com a exposição e prevenção de resposta, as pesquisas mostraram que as pessoas que melhoram, normalmente são as pessoas que têm toque mais voltado para as compulsões e não têm melhores resultados para as obsessões. E a proposta no experimental é usar esse modelo de psicoterapia cognitiva chamado processual, onde a pessoa ela vai pensar sobre o seu próprio pensamento irracional, reestruturar sua crença irracional sobre o toque, e a partir dessa reestruturação dessas crenças irracionais, a gente acredita que pode fazer uma modificação das emoções negativas e, consequentemente, comportamentos inadequados. Essa psicoterapia de 12 sessões, nesse padrão que é utilizado, sistematizado dentro da metodologia científica, nós vamos verificar se depois dessas intervenções de reestruturar suas crenças negativas, se isso vai provocar uma modificação na estrutura do cérebro que mantém o transtorno obsessivo compulsivo. Quanto tempo vai levar essa pesquisa? Essa pesquisa vai levar, assim, as intervenções 3 meses, né? 15 sessões, porque vai ter uma sessão de avaliação inicial,
a segunda sessão da ressonância magnética, 12 sessões de psicoterapia e mais uma sessão de ressonância magnética. Ela dura 3 meses, normalmente no máximo 4 meses. As intervenções psicoterápicas junto com a ressonância magnética. Esse tipo de pesquisa é novo ou já tem outros estados, outros países fazendo? Já, nós temos aqui no Brasil o CTOC, né, que é o consórcio de toque, que é um grupo de pesquisadores que estudam toque por ser um transtorno crônico, que normalmente é sediado no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Então, esse projeto ele foi avaliado tanto na Universidade Federal da Bahia e eu tive que apresentar esse trabalho também no Hospital das Clínicas de São Paulo e foi avaliado por uma comissão de pesquisadores para ver a viabilidade dele, né? Então, assim, esse projeto ele passou 1 ano de ser reavaliado. Até em um dado momento a último momento de avaliação eu tive que apresentar esse pré-projeto a um grupo de pesquisadores internacional sobre o toque, dentre eles o avaliador era um professor com pós-doutorado e professor titular de Harvard. Depois dessa pesquisa, qual é o próximo passo? Bom, depois a pesquisa em si, o resultado como um todo, a gente vai ver o que acontece, se de fato as pessoas que fazem a psicoterapia, né, cognitiva, se vai ter uma melhora significativa em relação à sua vida. Né? Mas assim, esse é o primeiro momento, que é captar os clientes agora. Se você conhece alguém que padece, um amigo, algum familiar que tem esse problema, nos encaminhe, é algo importante, porque é um tratamento assim, gratuito, né? É algo importante e que está bem cadenciado, que nós temos 4 avaliadores, que são psicólogos que vão fazer esse trabalho, e 8 psicoterapeutas que são capacitados para poder lidar com esse problema. Né? Então, os clientes não sabem que terapeuta vai ser trabalhado e nós, terapeutas, também não vamos saber. Isso é o que chama de ensaio duplo cego, justamente para não enviesar a informação, né? E para que o trabalho seja mais coerente e o resultado esteja dentro de uma margem de efetividade, né, maior possível. O senhor acredita que as pessoas tenham algum receio, alguma vergonha de ser voluntário num tipo de pesquisa como essa? Bom, normalmente quem padece disso, como psicólogo, não. As pessoas que nos procuram sabem que nós somos preparados, estudados e treinados para lidar com as demandas, né, das angústias do ser humano. Então, quando as pessoas nos procuram, sabem que nós temos um preparo para isso. Assim, quando você, digamos assim, tem uma dificuldade em qualquer área do conhecimento, você vai buscar um profissional. Então, o nosso psicólogo, o psiquiatra, ele é um profissional responsável para lidar com essa demanda. Normalmente não, até porque a pessoa sabe que ela precisa, ela tem uma vida muito incapacitante por causa disso, e ela sabe que chega um momento que ou ela busca ajuda ou ela fica mais restrita, inclusive perder trabalho, né, de ter dificuldade de estudar. Para você ter uma ideia, eu lembro de um caso muito incapacitante que a pessoa tinha um transtorno obsessivo compulsivo no conteúdo obsceno religioso. E a pessoa tinha a seguinte obsessão: todas as vezes que ela via um símbolo religioso, ela tinha que ela imaginava automaticamente que Nossa Senhora e Jesus Cristo estavam fazendo sexo anal. Isso gerava um sentimento de culpa muito capacitante, que ela tinha que se autopunir, se autofragelar ou fazer o sinal da cruz várias vezes durante o dia. Se nesse momento no sinal da cruz, ou se lavar várias vezes, né, 20 vezes, 30 vezes, ao fazer o sinal da cruz e se lavar várias vezes, houvesse uma interrupção nessa lavagem, a pessoa tem que repetir tudo novamente, porque ele acreditava que alguma desgraça iria acontecer a um membro da sua família. Até quando as pessoas podem fazer inscrição ou passa por algum tipo de teste? Como é que é? Isso, inicialmente nós vamos, vocês da mídia estão nos ajudando muito, porque são 96 pessoas, não é fácil. Como é uma pesquisa nova, experimental, a gente tem que ter uma quantidade de pessoas significativas, justamente para poder comparar e testar, né? Tudo isso ser verificado de forma muito cadenciada. Esse projeto já foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí. Então, essas 96 pessoas vão nos procurar, daqui a pouco você vai passar o número do telefone, do contato, e essas pessoas vão ser selecionadas, né? Primeiro vai ser feita uma avaliação para ver se a pessoa tem toque, ou seja, se você padece desse problema de obsessões, né, e compulsões que tomam parte do seu dia, ou às vezes você faz um esforço muito grande para que ninguém observe, e quando você sai na frente das pessoas o ritual é inevitável, ou já tem o diagnóstico de toque pelo menos há 1 ano, né, e tem entre 18 e 60 anos de idade, nos procure, né, para que a gente possa ajudar de alguma forma sobre o seu sofrimento. Você quer deixar alguma mensagem, quer falar alguma coisa? Essa pesquisa é voltada justamente para você
que padece, que tem esse problema, né? E também é importante saber que nós aqui do Piauí estamos desenvolvendo essa modalidade de psicoterapia para ver como nós podemos contribuir de forma efetiva para as pessoas. Então, eu gostaria que quem se interessar entrasse em contato com os telefones que você vai nos passar. Os pesquisadores, o Wilson, telefone 9978-9175, o Pedro, 8817-9159, ou na UESP, 3221-4948. O e-mail do professor Leonardo é eleonardopr@hotmail.com. Professor, muito obrigado pela entrevista. Depois eu quero que o senhor volte aqui para fazer uma avaliação de como foi essa pesquisa. Eu que agradeço, eu acho que é um serviço de utilidade pública, né? E nós temos que servir. Essa é a nossa finalidade. Muito obrigado pelo convite.